A paz do Senhor a todos os ouvintes que, a partir de agora, nos acompanham neste culto do lar. A gente, como igreja, temos essa finalidade, se ir até aqueles que realmente precisam e também sermos igreja. E aqui nessa noite, tarde ou manhã, a hora que você me assiste, estamos aqui com a incumbência e com essa rica oportunidade de trazer um pouco da palavra do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade, a direção da Igreja Assembleia de Deus com seu pastor José Feitosa e a todos aqueles que em fé nos apoiam com orações em Cristo Jesus. Quero trazer uma palavra de Deus diretamente ao coração daquele que dedica, mas não gasta o seu tempo, mas dedica o seu tempo para ouvir esta palavra. Queria, antes de abrir esse trabalho, convidar você para abrir a sua Bíblia em casa, aí onde você estiver, às vezes até no celular, para acompanhar esta leitura que tenho certeza que trará grande edificação para a sua vida. Quero abrir a Bíblia Sagrada aqui no livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo de número 3, tão somente o versículo 13. Vamos meditar nesta palavra que diz assim: lançai a foice, porque a seara já está madura. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e as gorduras transbordam, pois a sua maldade é grande. Eu queria me ater ou trabalhar com cada um desses que me ouve aqui agora, principalmente na parte A deste versículo 13. Lançai a foice, porque a seara já está madura. A Bíblia é rica em conhecimento e profunda em ensinar. Tudo que está aqui tem um propósito, tem um porquê, tem um objetivo que, se ouvido, não simplesmente escutado, mas ouvido com a ajuda do Espírito Santo, lhe trará grande revelação, conhecimento e lhe trará resultados, lhe trará uma projeção espiritual grande da parte do Senhor para a sua vida. O termo que lemos, a parte que lemos de Joel 3:13, fala de um tempo, de um período de grande dificuldade que viria sobre a nação de Israel. Naquele tempo, as profecias haviam se acabado. Pouco se preocupavam em estar na casa do Senhor. Viviam naquele período um tempo onde as coisas exteriores ou as coisas de fora tinham mais atração do que as coisas de Deus. Chegou-se um tempo onde as pessoas trocavam as coisas de Deus, as coisas para Deus, por qualquer coisa, deixando assim aquilo que o Senhor determinou para aquela nação. E quando momentos de crise surgem, alguém tem que se levantar, alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que se erguer com uma palavra profética, com uma unção diferente, para assim fazer a diferença e aplicar a palavra do Senhor. Nós vivemos este cenário hoje, agora. Vemos um cenário onde os valores, de certa forma, em alguns lugares, não estou generalizando, estão invertidos. Onde as trocas estão sendo feitas e da pior forma possível. Estão trocando o santo pelo profano. Estão trocando o puro pelo impuro. Estão trocando as coisas que Deus nos deu por coisas que não nos convêm. A palavra nesta hora para a igreja do Senhor é esta: lançai a foice, porque a seara já está madura. Eu, olhando para esse texto, eu percebi que a foice não é utilizada sozinho. Para que essa foice seja utilizada, alguém tem que a usar. E quem usa a foice? A foice é usada pelo ceifeiro. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem vários significados, ela tem várias simbologias. Por exemplo, a palavra do Senhor, ela é pão que alimenta o faminto. A palavra do Senhor, ela é água, a água que mata a sede,
logo Jesus, quando encontrou com aquela samaritana, vai dizer e diz assim: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, de maneira nenhuma terá sede. Então a palavra do Senhor simboliza também a água. Além de água, a palavra do Senhor representa fogo, fogo que queima pecado e também fogo que fortalece e capacita. A palavra do Senhor também representa em sua essência martelo. Logo, vai dizer que é martelo que esmiuça a penha ou a pedra. A palavra do Senhor também é simbolizada e tipificada como espada, mais afiada do que espada de dois gumes, que vai na divisão da alma, medula e espírito. A palavra do Senhor é uma arma, é uma ferramenta que simboliza luz, lâmpada. O salmista vai dizer: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o Senhor sempre deixou claro e evidenciou dizendo: ei, eu lhe dei uma foice, eu lhe dei uma ferramenta, eu lhe dei um instrumento, e esse instrumento tem que ser utilizado, tem que ser colocado em prática. Aquele ceifeiro, ou aquele semeador, ou aquele obreiro, no sentido da palavra aqui, ceifeiro, é obreiro. Só que o obreiro aqui não está falando de cargo, olha para mim. O obreiro aqui está falando de servir, servente da obra, aquele que trabalha. Então Deus está dizendo assim: eu dei uma foice na mão do ceifeiro, eu dei um talento, eu dei um instrumento na mão do ceifeiro, daquele que trabalha, e essa ferramenta tem que ser utilizada. Essa ferramenta tem que ser colocada em prática. E aqui é onde eu quero chegar. Na hora de tirarmos as foices do armário. Está na hora de tirarmos as foices da despensa. Está na hora de tirarmos aquele talento que o Senhor deu para mim e para você e colocarmos em prática. Como eu falei, todas as vezes que vem um período de crise, todas as vezes que um caos se instala em meio à sociedade, Deus precisa contar com alguém. E eu te faço essa pergunta olhando no teu olho hoje: Deus pode contar contigo, ô ceifeiro? Deus te chamou para ser um ceifeiro. Deus te chamou para ser um obreiro. Deus te chamou alguém para fazer a diferença e para brilhar neste tempo de treva. Deus está dizendo: onde está aquela foice? Onde está o talento? Onde está a ferramenta que eu entreguei para a tua mão? Deus está dizendo: é tempo do ceifeiro se levantar e fazer aquilo para que foram chamados. Nos dias atuais, vivemos um pânico onde o medo tem se instaurado e as pessoas têm se colocado em posições onde não conseguem mais usar a ferramenta que Deus lhe deu. Mas nessa oportunidade, Deus me trouxe aqui hoje com esta palavra até meio diferente para te dizer o seguinte: ei, quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Esta ferramenta que você tem não é tua, foi Deus que te deu para uma finalidade. Deus está te chamando: ei, é tempo de colher e só se colhe com ferramenta. Entenda esta palavra nesta oportunidade. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que nos dias atuais e sempre houve alguns tipos de ceifeiros, alguns tipos de trabalhadores. Por exemplo, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que existe alguns ceifeiros sem foice. Ou seja, existem alguns trabalhadores sem ferramenta. Não adianta ir à roça, não adianta ir ao campo, não adianta ir à seara sem ferramenta. E que ferramenta é esta? É a palavra de Deus. Não troque a palavra, não troque o talento, não troque o dom, não troque a foice que papai colocou na tua mão para fazer semeadura por nada. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu fico impactado com um extraordinário exemplo da vida de Daniel. Daniel, quando tinha por volta de 16 para 17 anos de idade, foi levado cativo para a Babilônia. E quando ele chegou lá, antes dele chegar lá, ele tinha recebido um talento do Senhor. Ele tinha recebido em momentos de intimidade com o Senhor, quando ainda na sua casa, no seu solo pátrio, ele tinha recebido uma chamada do Senhor para ser diferente. Ele recebeu do próprio Deus uma foice na sua mão e disse assim: olha, isto é o talento que eu estarei te dando, e não importa o tempo, não importa onde você esteja, use ela. E quando Daniel é levado cativo para a Babilônia e chega lá, Daniel não esquece daquilo que o Senhor deu na sua mão. Quando ele chega lá e começa a viver em meio a povo estranho, quando ele começa a viver em meio a costumes estranhos, era a oportunidade ideal para Daniel exercer a foice que tinha.
E quando ele começa a exercer na sua postura de ser, na sua atitude, no seu modo de falar, no seu modo de agir, em toda a sua maneira de ser, isso incomodou a muitos. Isso chegou a chamar a atenção e causar ira naqueles à sua volta. Sabe por quê? Porque hoje em dia é assim. Quem tem foice incomoda e aqueles que não têm querem tirar aqueles que têm. Mas deixa eu te dizer uma coisa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 27 vai dizer: porque o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque o Senhor escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque Deus escolhe as coisas vis, as expressíveis e as que não são, para confundir e para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Sabe o que é que Deus está dizendo assim? Ei, ceifeiro, você que está me ouvindo aí, quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus, não foi homem nessa terra. Deus está te chamando para colocar em prática aquele talento, aquele dom, aquela ferramenta que você tanto buscou para este tempo. Lembra, a foice é uma ferramenta, é uma palavra, é a Bíblia. Esta palavra, essa ferramenta, ela é dada porque há necessidade de usar. Ela não seria entregue a você se você não tivesse, de certa forma, primeiro desejado, segundo pedido e terceiro havido uma necessidade para que fosse entregue. Agora você primeiro desejou, segundo buscou, terceiro recebeu e não está colocando em prática. Deus está dizendo, é tempo de tirarem as foices e começarem a usar. Deus está convocando esta nação. Deus está convocando esta igreja, Deus está convocando você. Ei, eu coloquei uma foice na tua mão, eu coloquei uma ferramenta na tua mão, eu coloquei um talento na tua mão, que é este tempo, o tempo de usar. É este o tempo de fazer valer a pena a chamada que o Senhor deu na tua vida. Lembra de Daniel, como eu estava falando? Todas as possibilidades eram contrárias, mas Daniel permaneceu fiel com a sua foice. Por causa da foice, por causa da palavra, por causa do talento que Deus deu para ele, ele foi parar na cova dos leões. Por causa da foice, por causa da palavra, por causa da chamada, por causa do desejo que havia no coração de Daniel, ele perdeu amigos. Ele perdeu toda a estrutura que uma pessoa precisaria para viver, mas ele não perdeu a foice que Deus deu na mão dele. Ele não perdeu a chamada, ele não perdeu a chama do Espírito Santo, ele não perdeu aquilo que Deus colocou no coração dele. E lembra do que aconteceu com Daniel? Ele até ia para a cova, mas tinha anjo para tirar ele lá de dentro. Ele até era ameaçado de morte, mas era ele que interpretava o sonho do faraó, do sonho do governador, o sonho de Nabucodonosor. Era ele até que era ameaçado de morte, mas só ele entendia a linguagem quando Deus escrevia com o seu dedo na parede. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus te deu algo tão lindo, tão precioso, tão especial, que só serve para você usar, por mais que as pessoas tentam tirar, por mais que as pessoas tentam apagar, por mais que as pessoas tentam roubar aquilo que Deus te deu, não serve para mais ninguém, vai ser usado por você no tempo que Deus preparou. Ei, ceifeiro, é com você que Deus está falando. Tem de bom ânimo. Acredita que neste tempo ainda há um propósito para a tua vida e para a tua chamada. Acredita que neste tempo ainda há algo que Deus separou para você fazer, não é para ninguém fazer. E Deus está te fazendo uma pergunta. Onde está a foice que eu te entreguei? Onde está o talento que eu te entreguei? Onde está a ferramenta que eu coloquei nas tuas mãos? Ela tem grande valor. Cuida! Cuida! E o segundo grupo de pessoas que eu encontro são aqueles que perderam as foices. São aqueles que abriram mão da foice. São aqueles que começaram a andar com a foice. São aqueles que começaram a caminhar com a foice. São aqueles que começaram a andar com aquele talento que tanto lutou para buscar, conseguir. E quando conseguiu, caminhou por um período de tempo. Mas que manter essa foice em atividade, manter essa foice sendo usada, dá muito trabalho. Primeiro, que incomoda. Segundo, chama a atenção. E terceiro, vai ter que cortar muita coisa que as pessoas não têm coragem de cortar. Quando você vem usar isso, o que acontece? Amigos se afastam. Pessoas que eram próximas começam a nos julgar. Pessoas que eram do nosso lado começam a colocar defeito onde não existe. E a perseguição vem. A solidão vem, a tristeza vem, o afastamento vem de tal forma que muitos abrem mão da foice. Eu vim aqui hoje nessa noite, nesta oportunidade, dizer, não abra mão da foice que o Senhor te entregou. Não abra mão do projeto, do propósito, da chamada, do ministério que Deus colocou na tua mão.
Se você está dizendo, mas eu não sei como usar, é porque ainda não chegou o tempo, mas Deus me trouxe aqui agora para te dizer, é você mesmo que Deus escolheu. E essa ferramenta que você tanto deseja, que você tanto almeja, que você tanto pensa e deseja vendo usar, Deus está dizendo, te prepara. Se você não está usando ainda, mas vai chegar o tempo onde Deus vai contar com esta ferramenta. Deus está me trazendo aqui hoje para acordar a minha geração, para acordar a nossa geração e dizer, nós somos uma geração que estamos abrindo mão da foice, estamos abrindo mão daquilo que o Senhor nos deu, estamos abrindo mão dos projetos, dos propósitos, estamos abrindo mão dos talentos que o Senhor nos deu por coisas fúteis e banais. E não é isto que Deus quer neste momento. Ei, ser luz, na luz não tem graça. Ser luz é na escuridão. Deus manda te perguntar a terceira vez nesta hora, onde está a foice que o Senhor te entregou? E eu vou para o terceiro grupo de pessoas que eu encontro. São aqueles que até têm a foice, mas essa foice já não corta mais. Imagina aí, as pessoas até não têm a foice, mas esqueceram de amolar a foice. Isso traz um leque de revelações extraordinário para a minha vida e para a tua vida, espiritualmente falando. Observa que uma foice que não é utilizada, que não é amolada, ela vai perder o corte. E quando ela for usada, ela não vai surtir o efeito naquilo que foi designado. Então Deus está dizendo nesta oportunidade, não perca a foice que Deus te deu. Não perca a oportunidade de exercer neste tempo, nesta hora, o talento que Deus te entregou. Deus tem coisas grandes para fazer, mas a foice tem que entrar em atividade. Quando eu olho para isto, para encerrar aqui, eu quero contar um simples testemunho que me impactou. Uma certa feita, uma jovem começou a trabalhar para uma família muito rica na Inglaterra. E quando ele começou a trabalhar para essa família, muito jovem, 20 anos de idade, trabalhou por 40 anos. E quando ela trabalhou para essa família por 40 anos, uma família muito rica e abastarda, essa família inteira veio a falecer. E como não havia herdeiros diretos, simplesmente vieram o governo, vieram aquele império daquela época, que é aquela dinastia, aqueles monarcas, e tomaram conta de tudo aquilo que eles tinham. Só que detalhe, antes daquela dona de casa família morrer, ela deixou um quadro para aquela mulher que trabalhava para ela. E quando ela deixou este quadro, esta mulher pegou esse quadro e guardou na sua sala. E ficou vários e vários anos, e quando aquela família morreu, ela começou a passar necessidades, até que um dia um líder, um evangélico, um pastor chegou lá e disse assim, ei, eu vim orar por você. Ela orou, contou a situação dela, se lamentando, e no momento que o pastor estava orando, lendo a palavra, ele olha para a parede e diz assim, mas que quadro é esse? Que quadro bonito, que carta é essa? Ela disse assim, essa foi uma carta que a minha patroa deixou. Quando o pastor pega, aquele líder pega e olha aquela carta era um testamento. Naquele testamento continha uma herança, naquele tempo, aproximadamente hoje, de 400 milhões de euros. E ela viveu por tanto tempo com aquela ferramenta pendurada na sua sala e não sabia usar a ferramenta. Deus está dizendo nessa noite, não é isso que eu quero de você. Não é isto que eu chamei você. Ele está dizendo, a tua ferramenta tem grande valor. A tua ferramenta tem grande importância e é tempo de usar a nossa ferramenta. Para encerrarmos aqui, eu quero chamar você que está aí dizendo, essa palavra falou comigo. Eu sinto que eu estou omisso, eu sinto que eu não estou fazendo tudo aquilo que eu poderia fazer. Fica de pé, fecha teus olhos, porque Deus vai fazer você entender o teu propósito, a tua chamada e botar em prática, em uso a tua foice. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, apresento a Ti cada ouvinte que nesta oportunidade está ouvindo esta palavra. Tu sabe o porquê desta palavra e Tu sabe por que Tu está convocando os ceifeiros. É tempo de despertarmos e acordarmos para a chamada que o Senhor tem para a nossa vida agora mais do que nunca. Eu te peço através do Teu Espírito Santo, entra no lar, entra na casa, entra neste que me assiste agora, nesse que está dizendo, será que é comigo? Será que é que Deus me chamou? Deus está dizendo, é você mesmo. Te prepara, porque é tempo de usar a ferramenta que Deus colocou em tua mão.
Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.